povo, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Mais uma vez nós aqui, né, vamos falar sobre um assunto interessante. Hoje nós vamos estudar um pouco o Apocalipse, né? Eu vou falar de um tema hoje que muitas pessoas têm algumas dúvidas sobre isso. Esses dias eu estava conversando até com um amigo meu, também cristão, e ele estava me falando sobre algumas coisas, sobre isso que eu vou falar hoje. Eu vou falar sobre a prisão de Satanás e sobre o milênio, 1000 anos, onde Satanás vai ficar preso 1000 anos, e sobre a primeira e a segunda ressurreição. Eu vou tentar desdobrar tudo isso em 10 minutos, vou ver o que é que eu posso fazer. Mas tudo bem, vamos entender. Primeiro, o que a Bíblia fala sobre isso? Quando nós morremos, porque a Bíblia diz que precisamos fazer parte da primeira ressurreição e não da segunda ressurreição. E por que a Bíblia fala sobre esse 1000 anos? Né? Porque a Bíblia fala que Satanás ele vai ficar preso durante esses 1000 anos. De que maneira é isso? Vamos entender. O primeiro texto que eu quero ler com vocês está em Apocalipse 20, versículo 6, que diz o seguinte: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Olha, sobre essa a segunda morte não terá autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então aqui a gente já percebeu que já falou sobre a primeira ressurreição e que nós vamos reinar com Cristo durante 1000 anos, né? Durante 1000 anos no céu. Agora interessante, vamos lá em Apocalipse 20, versículo 4. E vi tronos, e nestes se assentaram aqueles os quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas que foi decapitada por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco sua imagem, e não receberão a marca na fronte e nem na mão, e vieram a reinar com Cristo durante 1000 anos. Eu não vou falar sobre a marca da besta hoje, né? Esse chip que o povo fala aí, que vai colocar aqui a marca da besta, de acordo com o Apocalipse, não é isso. Mas eu não vou falar sobre esse assunto. Eu quero falar sobre os 1000 anos e sobre a primeira ressurreição, tá bom? Porque Satanás, ele é preso. Meus queridos, agora vamos lá em Apocalipse 20, de 1 a 3. Diz assim, ó: Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que completasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Percebeu? Solto por pouco tempo. Então vamos entender aqui a primeira parte. A primeira parte diz o seguinte, meus queridos, que na volta de Jesus Cristo vai ter um povo que vai ter a sua primeira ressurreição, que vai ressuscitar primeiro na volta de Jesus Cristo. A Bíblia fala que todo olho verá. Eu estou tentando ser o mais breve possível, por causa do meu tempo no YouTube. Mas assim, a Bíblia diz que Jesus voltando vai ter a primeira ressurreição. Essa ressurreição é desse povo que vai estar salvo. O povo que não quis se envolver com Satanás e quis fazer a vontade de Deus. Somos nós que estamos fazendo a vontade de Deus. Você que quer fazer a vontade de Deus. Essas pessoas são as pessoas que vão ter parte na primeira ressurreição. Tá bom? Então Jesus volta, vai ter essa ressurreição dos salvos em Cristo Jesus. Tá bom? Agora, Hélio, vocês podem perguntar, mas não estou entendendo ainda direito. Mas por quê? E como Satanás vai ser preso? Meus queridos, eu fiz até umas anotações para poder a gente entender melhor. Até balancei o negócio. Olha, aí diz aqui, ó, vamos ver em Apocalipse 20, de 5 a 7, que diz o seguinte, ó: os restantes dos mortos não reviveram até que completasse os 1000 anos. Ou seja, os vivos ou os mortos, que está salvo, os mortos vão ressuscitar, os vivos vão ser transformados e vão ser levados com Cristo. Esse é o verdadeiro arrebatamento. Vai ser levado com Cristo, tá bom? E os que não for salvos vão continuar mortos. E os que estão vivos, que não vão ser salvos, também vão morrer. O restante dos mortos não reviveram até que completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Tá vendo que a palavra diz lá no 5? Então essa é a primeira ressurreição.
os mortos, os mortos que estão salvos vão ressuscitar. Os vivos vão ser transformados. Tem passagens bíblicas que diz isso, que os vivos serão transformados de um piscar de olhos, vai passar do corpo corruptível para incorruptível, da morte para a vida. A Bíblia fala isso. E esses transformados, junto com os ressuscitados, vão subir com Cristo. Os perdidos, vivos, vão morrer. E os que já estão mortos, continuam mortos. E nós vamos estar com Cristo lá durante 1000 anos. Durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviverão até que completasse os 1000 anos. E esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado, felizes, alegres é o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdócios de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Tá vendo? Então, e o 7 diz ainda assim, ó. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Que prisão de Satanás? Meus queridos, essa prisão de Satanás é justamente isso. É Satanás. Quando Jesus volta, todas as pessoas perdidas vão morrer e os que já estão mortos continuam mortos. Os salvos, vou repetir novamente, vão ser ressuscitados e os vivos serão transformados e vão para o céu. Essa terra aqui vai ficar vazia, pura, sem nada, sem ninguém. Só vai ficar Satanás e seus anjos. Essa, de acordo com a Bíblia, essa é a prisão dele. Porque ele vai ter nesse mundo e não vai ter ninguém para atentar. Não vai ter ninguém para ele poder fazer as maldades que ele faz. Então ele vai estar aqui preso. Imagine você em uma mansão grande, mas você ali sozinho, você está preso. Então essa prisão que Apocalipse diz, essa prisão é porque não vai ter nada, e não vai ter ninguém aqui para ele atentar. Então, como é que não tem ninguém para ele atentar, não tem ninguém para ele fazer nada, ele vai estar aqui preso durante. Por isso que a Bíblia diz que é durante 1000 anos, tá bom? A Bíblia diz que é durante 1000 anos porque é esse período. Depois que passa os 1000 anos, vai ter, lá já está tendo, né, a sua execução, aí é quando tem a segunda ressurreição, que a Bíblia diz que para nós não fazermos parte da segunda ressurreição. E Satanás será solto da sua prisão. O versículo 8 diz: e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Jesus agora com os salvos, depois dos 1000 anos com os salvos, desce a Nova Jerusalém, né? A Bíblia diz com sua noiva, ataviada e tal. A Nova Jerusalém, quando a Nova Jerusalém desce do céu, é quando tem a segunda ressurreição. E aí são os vivos que morreram, que era perdido, os mortos que já estavam mortos, que era perdido, vai ressuscitar tudo. A Bíblia diz que por isso que vai ter gente igual a areia do mar. Muita gente. Aí Satanás é solto. Por que Satanás é solto? Porque agora vai ter quem ele possa atentar. E agora é quando eles tentam invadir a Nova Jerusalém com Jesus e seus salvos. E aí sim, aí diz aqui, ó, o 9, marcharam então pela superfície da terra e saíram ao acampamento dos santos, ou seja, na volta de Jesus, e a cidade querida que desceu. Porém, veio o fogo do céu e os consumiu. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Ou seja, aí termina. Vamos estar os 1000 anos lá. Quando os 1000 anos terminar, nós vamos descer para a nova terra. E aí é quando tem a segunda ressurreição e Satanás agora vai ser solto. Por que ele vai ser solto? Porque as pessoas, né, vai ter pessoas para ele atentar, para ele poder ir até a Nova Jerusalém. Meus queridos, eu tentei ser bem rápido. Esse é um texto, eu poderia dar outros textos aqui, eu poderia ser mais, digamos assim, mais devagar, mais enfático nessa questão, mas é porque o meu tempo é pouco. Então assim, se você teve alguma dúvida ainda, alguma dificuldade, manda uma mensagem para mim, para a gente conversar, tá bom? Mas que Deus possa te abençoar e que Deus possa te ajudar a você fazer parte da primeira ressurreição, para você ser salvo em Cristo Jesus. É o que Deus mais quer.
Satanás ele vai tentar todo mundo, ele vai fazer miséria, mas você só vai ser salvo se você quiser. Se você quiser ganhar a vida eterna, Deus vai te dar a vida eterna. Meu querido, que Deus te abençoe, que você possa ter um dia de paz e que o Senhor esteja contigo hoje e eternamente.